Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, gratos estamos, ó Pai, por o Senhor ter nos trazido nesta noite aqui, ó Deus, para junto louvarmos, ó Pai, e o principal, ouvir a Tua palavra, ó Pai. Fala conosco nesta noite, ó Pai, como o Senhor sempre tem falado, ó Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Boa noite, irmãos, que Deus continue nos abençoando. Vamos cantar o hino 265, Sol Maior, Ovelha Perdida. O bom pastor buscou lá longe do redil. O bom pastor buscou-me lá longe do redil. E com ternura achou-me caído, triste vi as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu bem distante do seu lugar do céu. Tu és meu, jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Por seu sangue restaurou-me
Graças a Deus nós temos esse companheiro, amém? Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fluir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz, de Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Amém. Graças a Deus. Enquanto cantamos o hino 117, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo, e do teu Espírito encha-me, Senhor, ó grande Deus, Senhor de tudo. Ó grande Deus, assim como tu, faz-me odiar tudo que é do mundo, e do teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus,
tudo. Aleluia! Andando eu na solidão, quando clamei a ti, com graça imensa e amor tão profundo, vieste a mim. Então te conheci e agora anelo ouvir a voz do teu chamado e contigo subir. Cante. Obras de Deus, assim como tu, faz elogiar tudo que é do mundo, e o teu Espírito encha-me, Senhor, ó grande Deus, Senhor de tudo. Grande é o nosso Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos aqui em Tua casa. Mais uma vez temos esta grande oportunidade, meu Deus, de poder Te adorar, louvar o Teu nome e ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor continue falando conosco agora por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Bom rever a cada um, irmãos e irmãs, você que saiu aí do seu trabalho, de sua casa, e veio para ouvir Deus falar com você. Cremos que mais uma vez Ele falará aos nossos corações. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página, também pelo YouTube, Facebook, todas essas redes, de uma maneira ou de outra, está sendo alcançado pela palavra. Cremos que este é o propósito de Deus para aquilo que Ele pediu: ide e pregai o Evangelho. E é o que todos nós fazemos, não é verdade? Você faz no seu dia a dia, a irmã, o irmão, aquela missão, aquela ordem, não foi dada apenas aos discípulos, ela é dada a cada cristão que reconhece a sua posição no corpo. Ide e pregai o Evangelho. É dada a cada cristão que reconhece que é verdadeiramente um cristão.
não é responsabilidade apenas do pastor ou de um obreiro, mas do cristão, da cristã. Você está pregando o Evangelho, queira ou não. A natureza está pregando o Evangelho. O incrédulo também está pregando e cumprindo, querendo ou não. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos abrir nossas Bíblias em São Marcos, capítulo 11, verso 22, 23. Meditar um pouquinho sobre creia de coração, baseado nesta escritura em São Marcos, capítulo 11, verso 22 e 23. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Qualquer que disser a este monte, não necessariamente fosse um monte físico, hoje para nós, pode ser um monte de circunstâncias, problemas, dificuldades, doenças, tribulações, um monte de adversidades. Davi passou por situação semelhante, e no momento que nós identificamos na Bíblia qual é a nossa parte, nós também identificamos que em algum momento de nossas vidas nós vamos nos confrontar com algumas situações de algum personagem na Bíblia. Ele olha e diz: para os montes olharei, de onde vem a minha salvação? De onde vem a minha saída? Veja, para os montes, ele estava rodeado de situações difíceis para resolver. E ele expressa algo de dentro da sua alma. Por duas vezes ele é chamado o único personagem, que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Aquela pessoa que estava de acordo com os pensamentos de Deus. E agora cercada por montanhas de problemas. Como seria isso? Alguém que é segundo o coração de Deus. O que é isso? Que agrada a Deus. Cercado por montanhas de problemas. Para onde eu vou olhar? E isto acontece com uma cristã que também é segundo o coração de Deus, com um cristão. Você já passou por isso? Você já teve esta sensação? Esses momentos de você se ajoelhar, põe-se a orar, põe-se a falar com Deus e parece que não ouve nada. Você entra dentro da igreja, assenta-se nestas cadeiras, alguém começa a cantar um hino, o pastor começa a pregar e o lugar parece que mudou. Parece um lugar estranho. Você está dentro da igreja, no lugar onde a bênção está.
mas parece que está distante, que não consegue conexão com Deus. Esta era a situação daquele personagem. E nós olhamos para o que Jesus está dizendo, que qualquer que disser, meu Deus, se qualquer que tiver fé para dizer algo pode mudar, por que comigo não muda? Porque se é com qualquer que disser. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Qualquer que disser, erga-te e lança-te do mar, e não duvidar, este é o trabalho de Satanás. Fazer com que a dúvida, que começa na mente, desça para a alma. E então você perca a autoridade. A pessoa, o pai, a mãe sem autoridade com o filho, com a filha, ele perde o respeito. E aquela casa daqui a pouco se torna uma baderna. Na sua empresa, se você perde autoridade com o seu colaborador, daqui a pouco aquilo vira também uma bagunça, uma desordem. Não é isto? A dúvida na mente, ela dificulta um pouco, mas na alma, ela atrapalha todo o programa. Na exposição das 7 eras pregada pelo profeta de Deus, Igreja de Esmirna, a era da Igreja de Esmirna, página 105. Não tem parágrafo, é página 105. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Quando um cristão fora da palavra, ele vai crer, está fora da palavra, ele vai crer em qualquer coisa. É o que tem acontecido mesmo. Montanhas de problemas de um lado, montanhas de problemas do outro, e tendo algo tão forte nas mãos para sustentar. Perdendo uma batalha, equipado. Já pensou nisso? Um exército perdendo uma batalha, equipados. Perdemos uma batalha tendo a maior arma, mais poderosa que já pôde haver. E perdemos. O que é isto? A dúvida entrou no coração e perdemos a autoridade sobre aquilo que é nosso. Uma coisa era uma promessa que Israel tinha, que a terra era deles. Outra coisa era eles tomarem posse da terra que era deles. Uma coisa é sermos abençoados, outra coisa é tomarmos posse desta bênção. Há uma ação a se fazer. Deixa eu repetir. A igreja, quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Então começamos a olhar isto e olhar aquilo, e ver quão atordoado está o mundo, quão cheio de pecado está, e passamos a prestar mais atenção no exterior do que em como nós deveríamos estar. E o coração vai se perturbando, porque em algum ponto nós nos desencontramos de nós mesmos. E aí olhamos para o monte e não conseguimos ter autoridade sobre o monte. Pensa o que é isto? Israel não era para perder uma batalha. Daqui a pouco há uma revista, calma, nós somos predestinados para não perder. E por que estamos perdendo? E qual é a diferença para o Israel de Deus hoje? Israel espiritual, Israel físico, Israel
político. São os 3 Israel que nós temos na Bíblia. Por profecia, Apocalipse capítulo 13, a festa das trombetas 241, Roma, Estados Unidos. Estados Unidos, o Israel político. Físico, os hebreus. Espiritual, nós. E tudo que acontece com o físico, acontece com o espiritual. Se perder uma batalha lá, porque tinham perdido a autoridade, então quando nós, Israel espiritual, perdemos hoje, é porque também perdemos esta autoridade, não na mente, mas no coração. Mensagem Creia de Coração, Mombrana diz: quando ele veio até mim, uma vez eu era pecador, e agora estou salvo. Eu era perdido, agora me encontrei. Uma vez amava as coisas do mundo e as odeio agora. Aleluia! O cristão tem aversão do pecado. Ele não pode fazer pacto com o pecado. Veja a expressão: eu as odeio agora. Ou nós eliminamos aquilo que nos atrapalha em nossas almas, ou não vamos reaver essa autoridade. Olharemos para os montes e não teremos autoridade, porque o coração já foi ganho. Não foi isso que aconteceu com Eva e a serpente? Ela ganha a mente e atinge o coração. Quando ela atinge o coração, ela acredita na mentira do diabo. E não achou que Caim era do diabo. Ela pensou que era de Deus. E daqui a pouco nós vamos achar que está tudo normal, tendo uma vida mais ou menos, cheia de problemas, cheia de doenças. E daqui a pouco achamos comum vivermos numa miséria. Miséria espiritual, miséria na saúde. Porque ele é tão astuto que nos convence que isso é normal. Se acontece com o vizinho, então tem que acontecer comigo. Não tem! Verdade! Tem mesmo não. Não fomos levantados para vivermos nesta miséria onde está o mundo. Ou não é esse o quadro da moderna Sodoma e Gomorra nesta Laodiceia? A satisfação não dura mais do que 5 minutos. Não é preciso ser um Oral Roberts, um Billy Graham ou um William Branham. Não. Mantenha a sua fé ancorado além em Deus. Não permaneça sozinho. Mantenha isso guardado até cair ali de sua cabeça para o seu coração e se tornar uma realidade. É ler a palavra, é ler a mensagem e fazer com que aquilo que você entendeu na sua mente desça para a sua alma e se torne autoridade contra Satanás. É se tornar prática, irmão. Não apenas um cristão de teoria, uma cristã de teoria. Porque as obras que foram feitas deveriam ser repetidas nesta noiva. E onde ela está sendo repetida? Quem está tendo autoridade sobre estes montes? Alguém deveria ter. Amém. Veja, também nesta mensagem Creia de Coração, aqui no parágrafo 46, as obras de um homem declaram o seu caráter. Cristo era a obra de Deus e Jesus Cristo declarou o caráter de Deus. Observem isto. As obras de um homem ou de uma mulher declaram seu caráter. Caráter são valores. Caráter é uma vitória. Caráter
é aquilo que você demonstra por suas atitudes. Amém. Aleluia. E qual tem sido o nosso caráter, os nossos valores? Seu sentimento para com os enfermos, sua ansiedade para salvar as almas, até o ponto de dar a sua própria vida. O caráter de Deus foi declarado em Cristo, e se você simplesmente puder esvaziar seus próprios pensamentos intelectuais e dar a Deus caminho livre, Ele precisa que você abra uma brecha para Ele. Mas foi Ele que nos criou, mas foi Ele que nos fez. Mas existe essa coisa chamada livre-arbítrio, que se nós não abrirmos os canais, não tem como Ele nos ajudar. Todas as vezes que Israel perdia uma batalha, é porque eles queriam resolver o problema. Não é isso? Geazi um dia estava preocupado, porque Israel estava cercado. Mas havia alguém ali seguro daquilo que era. Porque embora passamos por situações adversas, esta segurança em nossas almas não pode sair, amados. Porque não é a circunstância que vai mudar o nosso posicionamento. Não é a circunstância que muda a sua natureza. Não é um monte de problemas que pode mudar a nossa natureza. Não, é o contrário. Um monte de problemas vem para provar quem eu sou. Do que eu sou formado. Pensa nisso? Qual é a minha estrutura? Já parou você para analisar? Porque às vezes pensamos que estamos bem altos, não? Porque vencemos uma batalha e já pensamos, eu estou bom mesmo. Já pensamos assim, ou não? Já? E aí nós começamos a pensar, não, para ir à igreja apenas no domingo já é o suficiente. Que esses dias um amigo me ligou, eu perguntei por que não estava. Não, irmão, eu vou adorar apenas no domingo, já é o suficiente. Eu falei, ah, é, irmão? Então tá bom. O que você pode falar? O contrário. Se ele já se convence daquilo. E nós não percebemos que também é uma tática de Satanás. Para que nos envolvamos com o nosso dia a dia, com os nossos montes. Mas há esta promessa na Bíblia, que qualquer que disser a este, o seu é um, o da irmã é outro, o do irmão é outro, há um monte a se derrubar, há uma dificuldade a se vencer. Pensa nisto. Para você transpor e experimentar algo além daquilo que você nunca experimentou na presença de Deus, há um monte a se derrubar. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas até Pedro andar. Não é verdade? Na história nós não conhecemos. Mas ele teve que saltar do barco. Madrugada, quarta vigília a partir das 3 horas da manhã. A Bíblia diz quarta vigília. No horário, se você for ler, é a partir de 3 horas da manhã. Pensa nisto. A circunstância era difícil, era terrível, tinha tempestade, não enxergava um palmo à frente, a escuridão tenebrosa, e Jesus não estava no barco para acabar de terminar. Você no meio de cercado de montanhas de problemas e ainda Jesus não está dentro do barco. Você se sente sozinho. Você se põe a falar
e você não o ouve. Assim estava Pedro, no barco da vida dele, junto com seus amigos. Ninguém pôde dar a solução. Tempestades, trovoadas e o barco balançando. Problema na família, doenças, e parece que a vida vai balançando. E você não ouve ele falar. Assim estava aquele homem. Assim pode estar você nesta noite, irmão, irmã, ou talvez você que nos acompanha pela internet. 3 horas da manhã, não enxerga nada, e surge-se um clarão no meio de muitas águas. Porque sempre chega o momento daquilo finalizar. Porque tudo que teve um começo, tem um fim. Mas até chegar o fim leva tempo. E nós nunca sabemos quando aquilo vai terminar. Começamos a relembrar e sabemos onde começou, mas não sabemos quando vai terminar. Então você não tem a resposta para o término. Se não crê de coração que aquilo vai mudar. Pensa. Quando você começa a remontar o quadro, você enxerga onde começou, mas não sabe onde vai terminar. Tempestade de um lado, tempestade de outro. Daqui a pouco vem um homem muito longe caminhando. Assustaram, gritaram, mas também não resolveu. Captem isto. Não é o grito que vai fazer Satanás afastar. Não é aumentar ou fazer um estardalhaço que vai fazê-lo sair e fugir. Não é ser o mais forte, não é ser o mais poderoso, não é ser o mais hábil, o mais destro. A não ser uma experiência real com Ele. Deixar que saia da mente e desça para o coração. Sim, uma experiência individual. De um cristão, de uma cristã, e sentir: Ele falou comigo. Pensa, 5 anos pregando sem a unção. Pode analisar o que é isso? Alguém que estava acostumado a ver cego ver, aleijado andar, e por 5 anos esta unção o deixa. Ele começa a remontar a história e vê: eu não podia ter ouvido a minha sogra. Não foi um dia, não foram 5 cultos. 5 anos pregando. Montes de problemas, de circunstâncias com as quais nós mesmos vamos nos enredando com a nossa vida. Mas aparece uma luz, e há de se fazer algo, para sair de algo e entrar em algo. Ele estava numa madrugada, muitas trovoadas, ouve um homem falar, vê um homem andar sobre as águas, algo que ninguém nunca tinha feito. Como você se sentiria? Numa madrugada e ver alguém andar sobre águas? Mas pela voz eles o reconhecem. É aquela voz que você já ouviu algumas vezes, que você reconhece. Não é das suas emoções,
não é do seu achismo. Ah, já está bom, eu já orei 20 minutos. Você sabe de qual voz eu estou falando. É daquela que você estava precisando de ouvir e ela fala direto na sua alma. Se queremos viver uma experiência a qual nós nunca vivemos na presença de Deus, também temos que saltar do barco. Ou fazemos algo que nunca fizemos, ou não vamos experimentar aquilo que nunca experimentamos. Ou fazemos, ou adoramos a Deus como nunca adoramos, ou nos entregamos a Ele como nunca nos entregamos, ou nunca vamos viver aquilo que jamais poderíamos viver. Saltar do barco era loucura, não era racional, mas a única maneira de andar sobre as águas era saltar do barco. É algo físico, porém hoje pode ser uma tomada de decisão. Apartar-se de uma amizade, apartar-se de um companheirismo, apartar-se de determinados assuntos, é saltar do barco hoje. Ou saltamos ou não vamos viver o indescritível na presença de Deus. Porque é belo ver e saber que Pedro viveu o que ninguém viveu. Ou não? Ninguém teve a experiência que Pedro teve. Mas calma lá, não chegou a nossa vez de vivermos algo que ninguém nunca pôde viver? Amém. E por que não estamos vivendo? É porque temos medo de saltar do barco. É porque temos medo de abrir mão. A mãozinha da criança está lá presa dentro da garrafa, ela está segurando, e ela está segurando, e a mão vai roxeando, vai ficando roxa. Se a mãe não vem e não oferece algo melhor para que ela solte aquilo, ela pode perder a mão. Satanás vem com seus embrulhos bonitos, mas é só o embrulho que é bonito. O conteúdo é podre. Jesus olha e diz: raça de víboras, sepulcros caiados, vós tendes por pai o diabo. A capa, a moral de Anás e Caifás, analisada por 320 anos para ser um sacerdote, era bela, o embrulho era belo, porém o interior estava podre. A mãe oferece: solta, minha filha, senão você vai perder sua mão. Você tem esta promessa, qualquer que disser este monte, você não tem que estar passando por isso. Olha para mim, creia em mim de fato, que esse monte vai se desmoronar. Saltar do barco, atitude pessoal. Alguém precisou empurrar Pedro? Não, ele saltou. Reconhece que a voz dele é o Senhor que está chamando, então venha, sob a tua palavra eu vou de novo. Se para lançar a rede e ver aquele tanto de peixe, eu não duvidei, eu nunca tinha te visto, e eu não duvidei. Agora, sabendo que és tu e já tendo uma experiência contigo, eu vou duvidar? Eu não vou, eu vou pular agora. Irmão, irmã, nós já tivemos experiência suficiente com Deus para saber que Ele é real, para saber que cada versículo desse funciona. E agora nós vamos duvidar? Não, Satanás. A minha mente pode estar perturbada, cheia de dúvidas, mas na alma não. Ele pode até conseguir atingir a sua mente, mas a alma não. É algo pessoal. Ele então salta dali. Fez algo que o pai e a mãe não poderiam ter feito. Era individual.
Vai chegar um momento onde não vai depender do seu esposo, da sua esposa, do pai, da mãe, do amigo. É você que vai ter que saltar. A zona de conforto, às vezes ela é bem perigosa, porque nós vamos nos acomodando. Não é isso? Há uma zona de proteção e é importante você estar dentro dela. Eu estou falando no sentido do comodismo. Ah não, já está bom isso aqui. Quando eu olho para a Bíblia e eu enxergo que em Mateus 17:11 há um Elias profetizado para esses dias, que restauraria todas as coisas. Todas as coisas. E que a noiva deste tempo viria o que Paulo não viu, que Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, que os pentecostais não viram. Então por que eu tenho que me conformar com apenas cura divina, cura de uma gripe? Eu não posso me aprofundar mais em conhecê-lo, porque conhecê-lo é vida, e a tua benignidade é melhor do que a vida. E o que é vida? Vida é conhecê-lo. Conhecê-lo como? Na mente? No coração. É ter a experiência de saltar, aleluia, e transpor o monte em um salto. Impulsionado pelo quê? Pela fé. Os olhos naturais não conseguem enxergar. Mas, voltando lá na história do princípio, Geazi, presta atenção, Geazi. Senhor, abra os olhos deste moço. Faça esta oração nesta noite. Senhor, abra meus olhos, porque eu quero ver o que eu ainda não estou vendo. Senhor, eu quero tomar uma posição nesta noite e começar a enxergar com a minha alma, não com os olhos naturais. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim, Geazi. Olha para o lado, Geazi. Em cada galho de arte um anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor. Satanás está ao derredor. Ele está ao redor. Há uma zona de proteção. Aleluia. Para aqueles escolhidos de Deus. Graças a Deus. Abra os olhos do moço. Amém. Saltar do barco e permanecer olhando para a promessa. Você deu o primeiro passo. Você saltou. Amém, glória a Deus por isto. Mas a dificuldade maior agora passa a ser manter-se olhando para a promessa. Alguns conseguem saltar, alguns conseguem fazer o que ninguém fez, mas não conseguem manter os olhos na promessa. Sabe por quê? Ele começa a olhar para si mesmo, ele olha para baixo, ele tira os olhos de Jesus. E fatalmente o ser humano, quando ele consegue realizar algo, ele tira os olhos de Cristo e começa a olhar para si, para suas capacidades, para suas qualidades. Eu já consegui realizar isto, por que eu não vou conseguir realizar aquilo? Ele está olhando para si mesmo. Ele tirou os olhos de Jesus. Veja, talvez ele olhe para os discípulos lá atrás dentro do barco. Está vendo aí? Eu estou andando sobre as águas, eu sou melhor do que vocês. Ele tirou os olhos de Cristo. Ele tirou os olhos daquele que tinha dado autoridade sobre ele, para ele andar sobre as águas. O que acontece então? Começa a afundar. Saltar de um lugar para o outro. Ter uma ação que ninguém teve. É apenas o princípio. Entregar-se a Deus completamente, vir à igreja, o adorar, ler a Bíblia, é apenas o primeiro passo. A coisa é se manter naquilo que Ele diz para fazermos. E o ser humano só consegue isso mantendo o seu olhar para o Calvário. É uma manutenção diária. Diária, todos os dias.
Senhor, não permita que eu caia. Senhor, não permita que eu caia. Não é isso que está dizendo no Salmo 132? Qual foi que a gente meditou? Vocês que estavam lá na vendinha? É isso mesmo? Eu te cerco por detrás, pelo lado e por cima. 139, irmão? Isso mesmo. Salmo de número 139. Vocês que têm Bíblia, pode abrir aí. Fala da onipresença e da onipotência. Oni, todo o poder, está em todos os lugares. Salmos de número 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Como você corre da presença dele, então? Como tentar enganar a Deus? Como tentar dizer, Senhor, eu estou crendo, mas não vem? Será que está crendo mesmo? Se ele nos sonda e nos conhece, olha o verso 2: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. É diferente do pai, da mãe, do esposo, da esposa, que pode tentar enganar. Mas de longe ele conhece o que você pensa. Verso 3: cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Antes de você proferir qualquer coisa, ele já sabe o que você pode dizer. Como correr da presença de um Deus desse? Seja ímpio ou cristão, não tem como correr da presença dele. O verso 5 é o que eu estava citando. Tu me cercaste em volta. Há uma tradução que diz, é Scofield, por detrás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão, por detrás e por diante, pelas costas e pela frente, e põe sobre você a mão. Ou seja, não temos saída. Pelas costas e por frente, não tem para onde sair. Se tentar subir, ele põe as mãos. Aí está a falha do ser humano, achar que pode transpor os montes por força própria. Eu vou dar uma ajuda para Deus. Nós já não agimos assim? Já? Não deu muito certo não, mas eu vou dar uma ajuda para Deus. Não foi o que Abraão e Agar tentaram fazer? Dar uma ajuda para Deus? A promessa era com Sara, mas estava difícil ser com Sara. Então, nós vamos dar uma ajuda aqui para tentar cumprir a promessa de Deus. Abraão, você vai lá e deite com Agar. E às vezes nós queremos ajudar a Deus a cumprir aquilo que Ele disse. Se foi Ele quem disse, quem vai cumprir? Ele. Verdade. Veja, no verso 7, olha que pergunta. Se ela não é necessária nesta noite, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde? Quando Ele nos chama para sermos seus seguidores, seus filhos, irmão, não tem como. Aqueles que Ele chama, Ele justifica. Ele separa. Não temos mais opções. Ou é seguir a Jesus, ou é seguir a Jesus. Mas nós queremos sempre criar uma alternativa. E aí o que ele faz? Ele permite que Satanás crie
os montes. Vamos, põe um obstáculo na frente dele, eu quero ver para onde é que ele vai agora. Não é isso? É? E aí nós vamos querer cavar para passar por baixo do monte. E é difícil. Às vezes conseguimos passar, mas chegamos lá do outro lado todo ralado. Não era preciso cavar. Era só chamar ao que tem toda a autoridade. Não é isso que o Salmo está dizendo? O onipotente, o que tem todo o poder. Mas nós queremos resolver pela nossa maneira. E aí criamos uma outra torre de Babel para chegarmos ao céu. Confusão. Se subir ao céu, verso 8. Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Veja, no verso 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Possuiu o teu interior. O que é isto? Os nossos pensamentos, os nossos desejos. Coração fala disto. Fala de pensamento, fala de desejo. Verso 14. Eu te louvarei. Você pode dizer isso? Eu te louvarei. Porque de um modo na minha Bíblia está terrível. Eu não sei qual é a sua tradução. Porque de um modo terrível e tão maravilhoso. Terrível no sentido, irmãos, de ser grandiosíssimo. Não no sentido ruim do significado da palavra. Fui formado de um modo terrível e tão maravilhoso. Fui formado. Cada membro do seu corpo, cada partícula do seu corpo, pele. Pensa nisto? Músculos. Sangue correndo de um lado para o outro. Pele, epiderme, foi desenvolvendo. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia! Não é a sua mente que glorifica a Deus, é a sua alma que glorifica a Deus, é o seu coração que reconhece a Deus. Aleluia! Porque quando o coração de Lúcifer encontra-se iniquidade, a alma dele encontrou-se iniquidade, o coração dele, então os pensamentos dele mudaram a respeito de Deus. E ele não conseguiu reaver a sua posição no céu, que era importantíssima, que era gloriosa, ministrador, querubim ungido. Porque a sua concepção, seus pensamentos, coração, achou-se iniquidade no coração, mudou a respeito de Deus. Veja, qual verso que eu li? Agora é o 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Quando o rei chamava para ler as histórias, que são os livros de crônicas, era para contar as histórias. Qual a crônica vai ler para mim hoje? Qual a história vai ler para mim hoje? Então o rei chamava, e aquele vinha e lia para ele. A nossa história já está contada neste livro. A história do incrédulo já está contada neste livro. A história do cristão já está contada neste livro. Aqui já tem um destino final dele. Mas nós preferimos olhar em outros livros. Mas aqui já está a história contada. Veja.
No verso 17: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Você está acordando com Deus. E logo que levanta, irmão Marcos, tem uma montanha lá na frente, mas você está acordando com Ele. Aleluia! A noite pode ter sido difícil, o problema pode ter sido difícil, mas estamos acordando com Ele. No romper da aurora vem a resposta. Em uma destas manhãs nós nos encontraremos. Ao nascer do sol, o sol da justiça brilhou em nossas vidas, brilhou nas nossas almas. Você não faz como aquela mulher que tinha dificuldade ali na sua fazenda, olha pela janela e ela cita São Marcos 11, onde nós lemos: quando amanhece o dia, o monte estava lá do mesmo jeito. E ela diz: eu sabia que não ia sair. Deus não é para ser testado. Não. Testes não funcionam. Ou nós cremos e aguardamos e confiamos, ou então não vai dar certo. Ele é que cerca. Veja, no verso 23, e vamos finalizar: sonda-me, ó Deus. Que autoridade! Será que eu posso dizer isso hoje, nesta noite? Será que você pode dizer isso hoje, nesta noite, irmã? Irmão? Você pedir isso a Ele? Sonda-me, ó Deus. Você tem coragem de dizer isso? Você pode dizer isso? Sonda-me, ó Deus. Se você está pedindo, Ele fará. Conhece o meu coração. Pode repetir mais alto? Conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Será que eu estou pronto para ser provado? Se eu não estou pronto, então é melhor eu não abrir a minha boca e falar. Porque se eu abrir e falar, Ele fará. Mas será que nós estamos prontos para ser sondados? Porque a sua palavra é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra e discerne os pensamentos do coração. Ele fará um exame dentro dos nossos corações. Será que estamos prontos para sermos provados e lemos esse verso 23 com a alma? E pedirmos: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me. Eu não posso sair de um culto a mesma pessoa, irmão. Eu não posso, irmã, sair de um culto a mesma pessoa. Eu tenho que ser sondado todos os momentos que eu entro na presença dEle. Devemos ser provados todas as maneiras. Devemos estar prontos para ser provados. Porque há coisas que nos entristecem em nós mesmos. Sim. Há coisas que nos envergonham em nós mesmos. Sim. Mas nós não deixamos de te adorar, ó Pai. Mas nós não deixamos de te louvar, ó Pai. Mas nós não deixamos de dizer glória a Deus. Nós não deixamos de dizer graças a Deus. Também pelos montes. Não, nós vamos continuar adorando a este Deus, independente da circunstância. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, irmão Paulo. Abraço fraternal a todos aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Mais uma vez, queremos que a bênção chegou até vossos lares.
Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Marília, irmão Alexandre, em Jardingá, Goiás. Irmão José Ricardo e família, em Jaú, São Paulo. Irmão Regimilton e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão José Correia e família, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Rubenildo Carlos, em Planaltina, Distrito Federal. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Lucília, em São Sebastião, Distrito Federal. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. Irmão José Inácio e família, em Novo Gama, Goiás. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Ivone, em Candangolândia, Distrito Federal. Irmã Edneia Costa, em Jardingá, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Arlinda Nery, em Valparaíso, Goiás. Irmão Pacheco e família, em Recife, Pernambuco. Irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão Antônio Teles e família, em Martins Soares, Minas Gerais. Irmão João Leite e irmão Agostinho, em Jardingá, Goiás. Irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Sérgio e família, em Lauro de Freitas, Bahia. Irmão Alberto Nogueira, em Guará, Distrito Federal. Irmã Ruth, em Pitangueira, São Paulo. Irmã Sandra, em Goiânia, Goiás. Irmã Sâmala, em Barbalha, Ceará. Irmã Edna, irmã Beatriz, irmã Heloísa, em Valparaíso, São Paulo. Irmão Arthur e família, em Pedregal, Goiás. E mais 34 conexões. Esta bênção continua pela Rádio Redentor AM 1110, diariamente, de domingo a sexta-feira, das 12 às 13 horas, e aos sábados, das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página na internet, é diariamente das 12 às 13 horas. Uma bênção no seu lar. Você pode acessar aí pelo seu celular, no seu trabalho, onde você estiver, e ouvir 1 hora de fé para vencer a seu favor. Agradecemos a Deus por mais esta bênção. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Irmão Emanuel, vem fazer uma oração aqui para nós finalizarmos esta reunião. Agradecemos pela presença de cada um de nossos irmãos, por esta bênção que recebemos. Não veio nenhum pedido de oração aqui pela internet. Se há alguma necessidade aí pela internet, ou mesmo aqui no tabernáculo, você levante uma de suas mãos e Deus cumprirá mediante a sua fé. Vamos orar com o irmão Emanuel. Senhor Jesus, de geração em geração, ó Pai, o Senhor tem sido a força dos seus filhos, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pois a fé vem pelo ouvir, ó Pai, e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite, ó Pai, mais uma vez, o seu servo, ó Pai, trouxe a sua palavra para nós. Senhor, que nós possamos voltar para os nossos lares, ó Pai, fazendo um exame, ó Pai, de nossas vidas, Senhor, e fazendo tudo o que está ao nosso alcance, ó Pai, para estarmos mais próximos do Senhor, ó Pai. Senhor, continue abençoando, ó Pai, o ministério do irmão Tiago, ó Pai, sua família, ó Deus. Senhor, nós precisamos muito, ó Pai, do seu Espírito Santo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por este culto tão maravilhoso, ó Pai. Nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Abençoe, ó Pai, o pastor Adalto com sua família, ó Pai. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, tanto aqui como na audiência invisível, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Tem um aviso aqui, irmãos, eu esqueci, me perdoe. É os irmãos Vander de Moraes e família avisa que estará ausente dos próximos cultos por motivo de viagem e pede oração. Me perdoe, que eu não tinha andado. Vai ficar cantando? Bom, Valdinei. Então, cumprimente seu irmão.